Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso canal Conhecimentos de Aviação e Pesquisa de pane. E esse vídeo vem aí quebrar um pequeno jejum, né, de algumas semanas sem apresentar um vídeo. E eu escolhi para esse vídeo de hoje um procedimento durante a partida do motor. Um procedimento que ocorre, é praticamente um procedimento de emergência que ocorre durante a partida do motor. E esse procedimento de emergência também existe em torno dele um mito, um procedimento que eu considero um mito, pois não está de acordo com o manual de manutenção. E de que procedimento é esse que eu estou falando? Esse procedimento é o da ocorrência de fogo na descarga do motor durante a partida. É um procedimento interessante e precisamos, né, ter domínio sobre ele para que um mal maior não aconteça. Inclusive, eu sou testemunha de pelo menos 2 casos em que o procedimento, embora tenha sido cumprido, em um desses casos pelo menos, resultou, né, em perda do motor. Então eu acho que é um vídeo que vale a pena ter bastante atenção e vamos tirar o máximo de proveito dele. Vamos então ao nosso vídeo de hoje. Bem, vamos então iniciar a nossa aula de hoje e o assunto a ser abordado é Engine Fire, ou seja, fogo no motor durante a operação do mesmo. Eu separei aqui algumas situações distintas que iremos falar nelas. Por exemplo, fogo na descarga durante o ciclo de partida, que é uma condição comprometedora. Fogo na nacelle, detectado pelo alarme. Comecem a observar que existe uma diferença entre o fogo na descarga, que é observado, né, por um operador externo ou mesmo interno, né, ou seja, dentro, né, do cockpit, e o fogo detectado pelo sistema de alarme de fogo. Veremos, né, quais são as diferenças e os procedimentos em cada um deles. Um outro item que eu coloquei é o mito do procedimento. Vocês vão entender quando chegar nessa hora o que eu chamo, né, de mito do procedimento. E por último, fogo na descarga durante o corte do motor. Então temos 2 condições de fogo na descarga, durante a partida e durante o corte. Vamos ver então cada uma dessas condições separadamente. Vamos iniciar então falando do fogo na descarga durante o ciclo de partida. Qual é o procedimento? E vale aqui destacar que esse é um procedimento genérico. Eu estou falando da parte principal, como normalmente o procedimento é feito. Porém, as especificidades, né, a sequência de procedimentos devem ser verificadas no manual de manutenção do referido motor. Mas, de uma forma geral, o fogo na descarga durante um ciclo de partida, como está mostrando na figura, aquele que acontece justamente na descarga propriamente dita e é observado, né, normalmente por um mecânico externo, ele é combatido como? Monitorando o EGT e, no caso do valor de EGT se aproximar do limite rapidamente ou atingir o limite, cortar o combustível pela fuel lever e proceder de acordo com o manual de manutenção específico. Então, esse seria o procedimento. E por que o procedimento é o monitoramento do EGT e não o corte de imediato? Essas situações, elas acontecem, né, por alguma falha no sistema. Um exemplo, um acúmulo de combustível que se manteve aqui no interior da câmara devido a um cheque de vazamento, e esse combustível não foi alijado, não foi retirado completamente como deveria, faz com que esse combustível seja jogado diretamente na descarga e a alta temperatura faz com que ele inflame. Então, normalmente, são casos que acontecem num curto período de tempo. Antes mesmo do EGT atingir o seu limite, esse fogo aqui já se extinguiu em condições normais, na maioria dos casos.
Pode também ocorrer pelo um vazamento de um bico injetor que está jogando combustível aqui dentro, e esse combustível se acumula durante uma parada longa da aeronave, sem que seja observado durante o ciclo de partida. Outras situações também podem levar ao surgimento de fogo na descarga durante a partida. E o procedimento a ser seguido, o mais correto inicialmente, é esse, o de monitoramento do EGT e do corte do combustível através da fuel lever ou respectiva manete de combustível, se ele atingir o limite máximo ou você ver que está iminente que esse valor seja atingido. Como eu já disse, normalmente essa condição de fogo ela é transitória e ela se extingue antes mesmo do EGT atingir o seu valor limite. Uma outra condição é o fogo na nacelle. E o que vem a ser o fogo na nacelle? O fogo na nacelle é um superaquecimento que pode ser causado por fogo ou por um vazamento pneumático entre a capota do motor e o core. Logo nós temos aqui, representado por essa linha azul, os nossos sensores de fogo, detetores, de superaquecimento de fogo nessa área. E esses sensores servem para captar uma alta temperatura nessa região e sinalizar a cabine. Logo, o fogo na nacelle se diferencia do caso anterior que nós vimos de fogo na descarga. Nessa condição, não existe fogo na descarga. Então vamos aqui removê-lo. Essa nova condição agora, como eu já falei, se destina a detectar apenas o fogo entre a capota e o core, na parte externa do motor, não dentro da área do compressor e da turbina. E nós vamos tomar ciência que existe essa condição de fogo ou de superaquecimento através do sistema de alarme de fogo. Por isso, o procedimento é totalmente diferente. E qual é o procedimento para fogo na nacelle? Detectado mais uma vez pelo sistema de detecção de fogo, pelos nossos loops. De uma forma genérica, o que nós temos que fazer no primeiro momento é reduzir o motor para idle, caso o motor esteja acelerado, porque essa condição ela pode acontecer em qualquer situação. E prosseguir com a sequência de procedimentos descrita no respectivo AMM. Essa sequência ela é praticamente única, porém, cada operador, cada motor pode ter particularidades na sequência de ação. Por isso eu quis colocar aqui de forma genérica. Como eu já falei, o fogo na nacelle pode não ser um fogo real, pode ser apenas um superaquecimento causado normalmente por vazamentos pneumáticos na área do loop, ou até mesmo uma falha do loop sensor entrando em curto e disparando o alarme sonoro e visual na cabine. Porém, essa condição, devido à sua emergência, ser um caso de possível fogo, não nos destitui de tomar o procedimento como se fosse fogo. A única coisa que pode cancelar a nossa sequência de ação é o desaparecimento da indicação de fogo na cabine. Sendo assim, então, nós vimos um caso à parte, que é diferente da condição de fogo na descarga. Engine Fire, mito do procedimento.
Essa expressão, eu criei ela para falar sobre uma situação, um procedimento que eu tomei conhecimento desde os tempos que eu comecei a trabalhar na aviação, quase 40 anos atrás. E era um procedimento descrito pelos antigos, e até hoje ainda ouço algumas pessoas descrevendo ele, como um procedimento para fogo na descarga durante o ciclo de partida. Ou seja, aquela primeira condição apresentada, quando nós tínhamos um fogo na descarga durante o ciclo de partida. E o que esse procedimento dizia? Durante a condição de fogo na descarga, durante a partida, acelere o motor para apagar o fogo. Esse procedimento era narrado por diversas pessoas. E para mim, desde o início, ele não fazia muito sentido. Por quê? Como é que nós vamos acelerar o motor, jogar mais combustível na câmara de combustão, se nós já temos a condição de fogo? Segundo as pessoas, isso faria com que o motor acelerasse e expulsasse mais rapidamente o fogo que estava acumulado, provavelmente por combustível, o fogo que estava surgindo, provavelmente por combustível acumulado. Mas de uma forma ou de outra, para mim não fazia sentido, só que eu não tinha como contestar. Com o passar dos anos, eu fui ganhando alguma experiência e eu descobri uma característica dos motores a reação, ou seja, a de que motor nenhum, pelo menos que eu conheço até hoje, a manete de aceleração tenha alguma influência no motor antes dele estabilizar em idle. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que se a manete de aceleração não tem nenhum efeito sobre o motor antes do motor estabilizar em idle, como é que poderiam essas pessoas acelerar o motor na condição de fogo durante a partida? E o pior é que muitos deles diziam, não, mas isso apaga o fogo, isso tem efeito, eu já fiz. Na verdade, o que acontecia é que o fogo se apagava sozinho, como eu descrevi no primeiro procedimento. Essa é uma condição transitória, normalmente. Eu já presenciei 2 casos de fogo na descarga em que ele não se apagou e também que o procedimento de extinção teve efeito. Por quê? Era uma falha grave. Um num 707, outro num 767. E não havia procedimento a ser feito da cabine de comando que pudesse extinguir aquele fogo. Foram perdas do motor, na verdade. Porque havia uma injeção de combustível dentro da câmara misturado com óleo em excesso e não havia o que fazer. Isso estava além do controle da cabine. Mesmo cortando o motor, a situação já era tão crítica que deteriorou a turbina. Mas isso é uma outra história. Então, o que nós podemos garantir é que acelerar o motor durante o ciclo de partida para extinguir o fogo é mito. Isso não acontece. Portanto, está destituído de qualquer veracidade. Não adianta tentar controlar o fogo ou extinguir o fogo acelerando o motor, porque simplesmente a manete não responde. Ela só irá responder à aceleração após o motor estabilizar em idle. Então, voltando lá ao primeiro caso, esse fogo que normalmente será extinguível por si só, porque se trata de um excesso de combustível ou de outro fluido qualquer, como óleo, na câmara de combustão ou na descarga do motor, ou então o procedimento vai ter que ser realmente o corte desse combustível, quando, lembrando do primeiro item, ele se aproximar da EGT máxima e fazer o procedimento do manual de manutenção, que eu não vou descrever aqui, porque, como eu já falei, ele difere, ainda que minimamente, de motor para motor. Com o advento dos motores FEIDEC agora, alguns até têm procedimentos próprios, automáticos, que são feitos. Então, a única coisa que temos a fazer é consultar o manual e estar a par do procedimento antes de operar qualquer tipo de motor. E por último, nós temos o fogo na descarga após o corte do motor.
Existem pessoas que questionam essa condição. Como é possível ter fogo na descarga após o corte? Eu já cortei o combustível. Bem, o que eu posso lhes dizer é que essa condição já me foi relatada por pelo menos 2 pessoas durante treinamentos que eu dei. De após ele ter cortado o motor, feito o comando de corte, ele vivenciou fogo na descarga. Uma das causas disso pode ser um sistema aqui de injeção de combustível, bico injetores, né, dando passagem e gotejando combustível aqui dentro, ou jogando uma quantidade suficiente que se inflame com alta temperatura. É uma possibilidade. E outra é uma própria falha interna, aqui na tubulação, né, de óleo ou combustível, acúmulo de óleo ou combustível, que vem acontecer após o corte. Porém, existe uma outra condição de fogo após o corte, não um corte comandado, mas um flame out, coisa que eu vivenciei. A única vivência que eu tenho dessa condição foi essa. Durante a operação de um 737-400, o motor estourou durante a redução, apagou um flame out e deu fogo na descarga. Então não foi um corte comandado, mas foi um auto shutdown, né? E deu fogo na descarga. E qual é o procedimento para esse caso? Reengatar o start abaixo do valor limite permitido pelo manual de manutenção. Então esse é o procedimento. Aguarda-se a rotação do N2 baixar para o valor limite permitido, abaixo do valor limite permitido, e aí reengatar o start. Abrir a válvula do start para que o start se reengate, gire o N2 e limpe a condição de fogo. Persistindo, você terá que combater com meios externos, seguindo os procedimentos, né, do manual de manutenção. Então, sempre seguindo a sequência de procedimentos do manual de manutenção. Mas essa é uma condição de fogo também no motor e que tem o seu procedimento. Alguns motores mais sofisticados, né, mais novos, já têm uma condição, inclusive, de abertura da válvula para refrigeração do motor ou para blowout do motor. Então essa é uma condição que ela vai se aperfeiçoando aos poucos, mas de uma forma genérica o procedimento é feito, né, por nós da manutenção, comandando a válvula do start para abertura e aí reengate do start. E assim nós fechamos aqui as 4 condições que eu queria destacar nesse vídeo sobre fogo no motor. Volto a dizer que isso aqui não é algo específico de motor, é uma apresentação genérica para que nós tenhamos uma visão melhor dos procedimentos feitos e das condições que podem ocorrer durante uma operação de motor em relação a fogo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar os seus likes, né? Fazer seus comentários, sempre serão muito bem-vindos. E nós daremos prosseguimento com outros vídeos oportunamente de acordo com a minha disponibilidade. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.